Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Bahia sobre o América de Natal, 3-0 na Arena Fonte Nova. Os gols do Bahia marcados pelo Arias aos 23 minutos do primeiro tempo. Caio Alexandre fez o dele aos 33 minutos. E aí no segundo tempo o Ademir fez 3-0, liquidando a partida. E agora o Bahia assume a primeira colocação do grupo com 6 pontos, mas está à frente do Fortaleza no saldo de gols. Então o Bahia é o líder da competição. Próximo confronto do Bahia será fora de casa contra o CRB. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Bahia e dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. No sentido de a gente ver esse Bahia do Rogério sendo agredido, porque isso é pouco comum. Até num jogo grande, como foi, por exemplo, contra o Sport, na própria Copa do Nordeste, foi um jogo que lembrou um pouco, em vários momentos, o jogo de hoje, em que o Bahia entupiu o Sport lá atrás e o Sport não conseguia sair. O Sport até buscou o empate, mas depois o Bahia venceu no finalzinho. Mas a hora que a competição afunilar e, por exemplo, a Copa do Nordeste e o Bahia puder cruzar com o Fortaleza, ou a hora que chegar a Copa do Brasil em confrontos mais pegados, ou o Campeonato Brasileiro, a gente vai ver como esse time vai reagir ou vai responder a jogos em que ele não vai ser o dominante completo. Certo. Intensidade defensiva, proteção à sua área, como isso vai funcionar. Por enquanto, quando o jogo pede que o Bahia se imponha, ele se impõe com muita qualidade, com bola no pé, com muita movimentação dos seus homens de meio e de ataque, porque joga sem uma referência, envolve adversários, cria chances. Pode resolver os seus jogos um pouco mais tranquilamente, um pouco antes. O Bahia desperdiça muita chance até abrir o placar e construir a vantagem com conforto. Hoje construiu com conforto, mas demorou um pouquinho para abrir. Aproveitar melhor as chances que cria, porque o volume de jogo é grande, vai facilitar esse momento do Bahia, que já é um bom momento. Foi o que aconteceu com o River, né? Que era um Bahia que vai, acabou não conseguindo fazer o seu gol e levou o gol do River Plate, do River do Piauí, e aí acabou perdendo a sua primeira partida com os jogadores titulares na segunda rodada da Copa do Nordeste. A gente já vai chamar o Elton Serra. Antes, colocamos os números de Bahia, transmissão, para conversar conosco aqui no Sport Center, analisar essa partida. Elton, a gente estava falando se era o Bahia, ou se já é o Bahia que a gente começa a enxergar para a temporada 2024. Quero a tua opinião, mas claro, tem a fragilidade do América do outro lado, que ainda não conseguiu vencer na Copa do Nordeste. É isso, Marcela. Boa noite para você, boa noite, Drake Fury, Gustavo Zupac, fã de esportes. A gente falava no sábado de carnaval, né, Marcela? Estávamos juntos naquele Sport Center e a gente falava sobre aquele jogo do River contra o Bahia e eu falava, né, o Bahia perdeu um jogo que provavelmente não vai perder nessa temporada, dadas as circunstâncias, né, que acabou sendo aquele jogo, um campo pesado, muito irregular. O Bahia é um time de bola no chão, né, demorou de encontrar o seu jogo e acabou perdendo aquele jogo para o River no Piauí. Com um campo melhor, com a bola no chão, com essa posse, muito mais protagonista do jogo em relação aos seus adversários, pelo menos nesse início de temporada, e não foi diferente contra o América. O Zupac falou muito bem, né? O Bahia, ao longo dessa temporada, tem desperdiçado muitas oportunidades, mas hoje foi um jogo bem diferente, porque o América jogou com 2 linhas de 4, sendo que essa segunda linha, a linha do meio de campo, era com 4 volantes. 2 volantes por dentro e 2 volantes pelos lados, fechando todos os espaços do Bahia. O Bahia sentiu muita dificuldade de infiltração. Foi um time que tentou rodar essa bola para abrir a defesa do América, não conseguiu, só conseguiu fazer o gol pelo alto, né? Com a estreia do Santi Arias. E o segundo gol que a gente está vendo aí na jogada individual do Caio Alexandre, que estava faltando isso um pouco, né? Esse 1 contra 1 ali no corredor central para abrir essa defesa do América e conseguir fazer o gol. Então o Bahia conseguiu achar, soluções criativas para um jogo que estava sendo muito difícil. E o terceiro gol já foi uma consequência realmente do cansaço do América e de um time já desorganizado pelas mudanças. O terceiro gol que inclusive deu ao Bahia, né, a liderança do grupo no saldo de gols com relação ao Fortaleza. Você falava se esse time já tem a cara do Rogério Ceni. Eu acho que sim, e muito por conta do jogo de hoje.
Porque a gente está vendo os melhores momentos de um Bahia com time alternativo. Ok, jogaram Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cauli, mas não é o time ideal na cabeça do Rogério Ceni para essa temporada. O Bahia tem um jogo no fim de semana contra o Vitória, é um clássico, e o Vitória já tinha poupado jogadores ontem, né? Jogou contra a Juazeirense pela Copa do Nordeste, acabou sendo derrotado, mas com um time reserva. O Bahia jogou com uma linha defensiva considerada reserva, pelo menos por enquanto. Acho que o Vitor Cuesta será titular em algum momento, mas tem jogado o David Duarte e o Canu como os zagueiros, o Gilberto e o Juba como laterais. Foi uma linha diferente, né? Só o Marcos Felipe como titular. Ok, o Caio Alexandre e o Jean Lucas como volantes, o Everton Ribeiro e o Cauli, e um ataque diferente, né? O Ademir não é titular e o Tassiano tem sido usado como esse falso 9. Lembrando que o Bahia tem o Everaldo e agora tem o Oscar Stupinhan, que acabou de chegar, ficou no banco de reservas, ainda não estreou. É bem provável que o Rogério Ceni migre ou para ter um falso 9 com 2 pontas, não é o que está acontecendo no momento, ou uma referência com 2 pontas, né? O Biel e o Everton Ribeiro, que tem jogado muitas vezes como ponta construtor pelo lado direito. Então, se com o time reserva essas ideias apareceram, imagino que com o time titular isso vai aparecer de uma maneira muito mais acentuada. Sinal de que o Rogério, que na temporada passada disse que a ideia era de um campeonato de sobrevivência, simplificar o jogo, esquecer um pouco a metodologia City e fazer o Bahia permanecer na Série A, ele agora coloca a sua identidade, coloca seu DNA, começa a fazer um Bahia com a cara dele. Pois é, Elton, e aí tem uma coisa também, a gente começa a olhar como a qualidade da equipe mudou, porque é um Rogério Ceni que consegue colocar esse time alternativo com alguns titulares, é verdade, e não perde tanta qualidade assim. A gente conseguiu ver hoje isso, logicamente, também olhando para o adversário e a sua fragilidade. Mas eu queria falar do Caio Alexandre, como ele tem sido importante e se você acha que ele se encaixou já nessa equipe. É um jogador de 24 anos, né? Mas tem muita personalidade. Acho que é um jogador que está cumprindo uma função até um pouco diferente da que cumpria no Fortaleza. Se a gente lembrar o Fortaleza da temporada passada, tinha um Caio Alexandre, mas tinha um Zé Wellison, que é um primeiro volante, um cara mais marcador, fica à frente da defesa. O Caio Alexandre tinha um pouco mais de liberdade para ser um segundo volante e jogar numa faixa um pouco mais à frente, né, do campo. No Bahia ele é quase que o primeiro volante. E muitas vezes joga entre os zagueiros para construir o jogo a partir do campo de defesa, porque nesse conceito do Rogério Ceni de ter a bola o tempo inteiro, ele precisa de jogadores de qualidade também na primeira linha. Então ele coloca o Caio Alexandre para fazer essa função de primeiro volante, se encaixou muito bem, porque quando o Bahia tem um jogador como esse que tem qualidade no passe, nos passes curtos e nos passes longos também, o Bahia ganha muito, ele já deu 2 assistências nessa temporada e marcou seu primeiro gol, né? Quando o Bahia precisava realmente ter muita gente ali no campo de ataque, porque o América marcava com todos os seus jogadores no campo de defesa, ele fez uma jogada individual e acabou fazendo o gol. Se adaptou rapidamente, assim como os outros também, né? O Everton Ribeiro, o próprio Jean Lucas, os dois já tinham marcado com a camisa do Bahia, o Caio Alexandre ainda não. O Arias, né, que acabou entrando e fez um bom jogo. Quando tá tudo encaixado, né, Marcelo, as coisas tendem a ser mais fáceis. Quando o ambiente está um pouco mais tranquilo, para o trabalho fluir, as coisas tendem a ser mais fáceis. E quando os jogadores têm muita qualidade, aí a facilidade fica muito maior. E o Bahia conseguiu, né, encontrar realmente uma conexão muito rápida desses jogadores. Ô André, e pensando nessa temporada do Bahia, né, com todos esses jogadores que chegaram, com o início de uma nova era, assim a gente pode dizer, você olha para o Rogério Ceni e pensa também que ele pode sofrer uma pressão por resultados muito melhores? E qual será ou qual deve ser o Campeonato Brasileiro do Bahia nessa temporada? Você vê como foi importante o Bahia ter evitado o rebaixamento e ter se mantido na Série A, né? Porque depois daquilo, tudo bem que a viagem para a Inglaterra para visitar o City é uma coisa que não se programa de uma hora para outra, né? Deveria fazer parte dos planos, independentemente de como acabasse a temporada. Mas, eventualmente, poderia também não acontecer. A estrutura toda que está por trás do que o Bahia pode fazer hoje poderia olhar para o Bahia de uma outra maneira se 2024 fosse um ano de Campeonato Brasileiro da Série B. Sim. E não Série A, com Copa do Brasil, etc. Em relação à pressão que o Rogério vai sofrer, ela é
seria bom que fosse proporcional às condições que ele vai ter para trabalhar, mas no futebol não existe, né, essa medição. Uma parte muito pequena da torcida se preocupa ou procura entender as coisas desse jeito. Então, talvez aconteça com o Rogério, com as pessoas que estão à frente do projeto do Bahia, um processo parecido pelo qual o Fortaleza passou, numa estrutura totalmente diferente, mas no momento em que abriu as asas, e aí a gente recebeu o Marcelo Paz algumas vezes aqui mesmo, outras online participando do programa, e ele falou para a gente aqui várias vezes de como foi difícil conter o entusiasmo do torcedor e a frustração desse torcedor quando as coisas iam mal, por exemplo, naquele período em que o Fortaleza teve sob risco de rebaixamento por causa da Libertadores há algumas temporadas. Então, talvez essa relação que nem sempre é coerente entre o que se pode fazer e o que se espera atinja um pouco o Rogério e o Bahia ao longo de 2024. Mas eu acho que isso é normal e, principalmente, o Rogério é uma pessoa preparada para enfrentar esse tipo de coisa. De qualquer maneira, aquilo que o Bahia passou nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado, em termos de pressão e do que poderia ter acontecido, quando você relaciona uma eventual pressão exagerada para o time ficar na parte de cima da tabela do campeonato, uma fase aguda de Copa do Brasil, estou falando em hipóteses, mas é isso que eu acho que pode ser cobrado do Bahia nesse ano, é muito melhor assim, né, do que para evitar um rebaixamento que seria trágico, evidentemente. Pois é, Zupa, como é que você analisa, olhando para os reforços, olhando para o Bahia, para o que se espera, como é que você analisa o que você está imaginando para 2024? O Bahia tem possibilidades de fazer, olhando para frente, né, para o Campeonato Brasileiro, uma boa competição, mas é sempre importante a gente lembrar que, assim como o Bahia melhorou, muitos times estão melhorando. Os times estão trabalhando melhor, cada um no seu limite financeiro, cada um dentro da sua estrutura. O Bahia com uma estrutura muito forte agora, não só financeira, mas de metodologia do Grupo City também. Então, assim, tende a ser um campeonato, de novo, muito equilibrado. E ele vai ser cada vez mais equilibrado, né? Então, assim, se tudo der certo para o Bahia, eu imagino o Bahia brigando por uma vaga na Libertadores. Que é brigando ali, talvez entre o 6º, 8º lugar, mas brigar por uma vaga na Sul-Americana, uma das primeiras vagas da Sul-Americana, isso pode ser uma realidade, mas vai passar muito por esse encaixe, por esse choque de realidade que vai ser a hora que o Bahia encontrar clubes, de fato, da turma dele, dentro da Série A, como o time vai assimilar esse tipo de jogo. Isso vai ser um bom medidor para a gente entender a temporada do Bahia. Hoje eu olharia para o Bahia e pensaria o Bahia do 8º ao 12º lugar do Campeonato Brasileiro. Em relação ao Rogério, eu acho que ele vai receber uma pressão, assim, de fora, de torcida, claro, se não vencer, isso vai acontecer, mas do ponto de vista interno, acho que o trabalho do Rogério talvez vai ser mais avaliado nesse momento, menos pelo resultado e mais pela maneira que o time se comporta. Acho que se o Bahia, em 2024, quando chegar ao Campeonato Brasileiro, tiver muita dificuldade de apresentar as digitais que o Grupo City gostaria que esse time tivesse e que foi buscar reforços para possibilitar esse tipo de jogo, de futebol, de ideia, se isso não acontecer, se não houver esse contato, né, esse encontro, aí eu acho que o Rogério vai ser pressionado, mais do que se o time jogar mais ou menos como se espera, mas sofrer com resultados. Aí acho que talvez exista uma percepção de que faz parte do projeto e não é do dia para a noite que o Bahia vai virar o Manchester City. Sim. Né? Eles vão caminhando para tentar se encontrar lá na frente. Fã de Esportes, olha, a gente ainda vai falar muito dos campeonatos estaduais, a gente vai falar da vitória do Palmeiras em cima do São Bernardo, teve vitória do América em cima do Cruzeiro e a gente ainda vai passar por todas essas partidas, tá? Mas, Elton, também queria tua análise sobre esse ano, o que se espera desse ano do Bahia, porque é claro que existe uma expectativa muito grande e isso começa no campeonato estadual, mas principalmente na Copa do Nordeste, que é um campeonato muito importante para essa região. É importante para a região, é importante para o Bahia, que é o maior vencedor junto com o Vitória, né? 4 títulos. É importante para Rogério Ceni, que já tem esse título com o Fortaleza em 2019. Então ele conhece, não é um técnico que chega, né, no primeiro semestre no futebol do Nordeste e encara de uma maneira diferente essas competições. Então ele já está adaptado a isso também. E é um dos favoritos ao título, obviamente. Essa disputa cabeça a cabeça, né, com o Fortaleza, que está um passo à frente
na questão do time, um trabalho mais longo, né, do Vojvoda, conhece muito bem o elenco, perdeu só o Caio Alexandre, né, dos principais jogadores. Uma baita de uma perda, mas é um só, pelo menos. O Fortaleza tentando ainda se reequilibrar nesse início de temporada. Então são os dois favoritos ao título, estão no mesmo grupo e se terminarem ali primeiro e segundo, só se enfrentam numa final. E essa disputa pela liderança no mesmo grupo já deixa essa primeira fase da Copa do Nordeste também como prioridade para essas equipes, né? O Bahia certamente vai se classificar às semifinais do Campeonato Baiano. Poupou os jogadores porque o jogo mais importante do Campeonato Baiano para o Bahia é contra o Vitória, e esse jogo vai acontecer no fim de semana. Por mais que seja a primeira fase, por mais que o Bahia esteja com o pé na semifinal, é o Vitória, então acaba sendo uma referência. E é o Vitória na Série A, né? Lembremos, é um time que está de novo na elite do futebol brasileiro. O Bahia vai ter a oportunidade de, pela primeira vez, né, nessa temporada, enfrentar um time de Série A e será o Vitória. E a projeção é disputa de título da Copa do Nordeste e do título estadual. Na Copa do Brasil, já no ano passado, o Bahia chegou às quartas de final, né? Mesmo com o Renato Paiva, um trabalho bem inconstante, reprovado, inclusive, tanto que ele mesmo pediu demissão e chegou o Rogério Ceni, mas a expectativa é de um time também equilibrado nas Copas. E o Rogério Ceni sabe muito bem disputar, né, esse tipo de competição, apesar de ele ter dito no fim do ano passado que a prioridade do Bahia precisa ser o Campeonato Brasileiro. Porque, segundo o Rogério Ceni, é o único campeonato que você sabe a data que começa e a data que termina e quantos jogos você tem a fazer. Então, nesse caso, a prioridade do Bahia acaba sendo o Campeonato Brasileiro e disputar na parte de cima da tabela. Nesse caso, eu estou com o Zupac, eu acho que vai ficar, a princípio, né? Obviamente, ali nessa faixa entre 8º, 10º lugar, 12º lugar, zona de classificação para a Sul-Americana, o que permite também flertar com a pré-Libertadores. O Bahia tem elenco para isso, está sendo montado para isso, está objetivando isso na temporada, então vai passar longe, né, dessa disputa que vimos na temporada passada, disputa contra o rebaixamento do início ao fim do campeonato. Tá certo, Elton, e a gente começa a olhar para um horizonte e pensando em Nordeste, Fortaleza e Bahia realmente com esse protagonismo, né? A gente não pode esquecer o Vitória, mas veremos o que o Vitória vai conseguir fazer nesta Série A do Campeonato Brasileiro. É muito diferente de Série B, a gente sabe, o Vitória precisa de um pouco mais de ânimo financeiro, assim a gente pode colocar, para trazer mais reforços para a equipe. Ô Elton, eu te agradeço pela tua participação aqui no Sport Center. Muito obrigada e a gente se fala muito ainda nessa temporada sobre o Bahia. Com certeza, Marcela. Um beijo para você, para os companheiros, fãs de esportes. Até a próxima. Elton Serra, que está sempre conosco e sempre participando da Copa do Nordeste, a gente não falta. Elton, um beijo e a gente vai agora para Campeonato Paulista. O Palmeiras jogou hoje contra o São Paulo. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí a vitória do Bahia 3-0 sobre o América de Natal. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.